Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Jesus te abençoe poderosamente mais um dia para honra e glória do nome do Senhor. E eu estava refletindo sobre algo importante hoje. Será que nós temos cuidado do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito? Às vezes nós cuidamos de algumas áreas da nossa vida e outras nós deixamos de lado. E meditando na palavra do Senhor, eu encontrei um versículo tão interessante que aquilo mexeu comigo de uma forma profunda, que está em Provérbios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, que diz assim: O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. E refletindo um pouco sobre isso, como a palavra do Senhor ela é rica, como o Senhor nos ensina sobre todas as áreas. Às vezes nós deixamos de cuidar do nosso corpo, deixamos de fazer uma atividade física e nos preocupamos apenas com a nossa alma e com o nosso espírito. Porém, o Senhor quer que nós venhamos a cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida, inclusive do nosso corpo. E eu quero te levar a refletir hoje se você tem cuidado do seu corpo, da sua saúde, e que o Senhor ele venha falar algo ao seu coração. Irmãos, quem vos fala aqui é a Dayana, do Devocional Porta-Voz da Verdade. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez pregando a palavra do Senhor, porque eu entendo que eu estou cumprindo o meu chamado. E esse chamado ele não é feito exclusivamente para mim, para o Valteir daqui também do nosso Devocional, mas esse chamado ele é feito para todo cristão, porque foi o próprio Jesus que disse: ide e pregai o Evangelho. Então, pregar o Evangelho não é uma escolha, mas é uma ordenança que o Senhor nos fez. Talvez você não tenha pregado a palavra do Senhor, você não tenha falado de Jesus. E também uma forma de falar do Senhor é compartilhar da sua palavra. Por isso eu deixo aqui um convite para você estar compartilhando esse devocional, esse canal que tem abençoado tantas vidas. Nós temos ouvido testemunho dos irmãos, o que o Senhor tem feito é algo poderoso e maravilhoso. E às vezes alguém do nosso lado, na nossa própria casa, está passando um momento difícil, um momento que precisa se apegar mais a Deus, e nós temos a bênção na nossa mão, e às vezes nós não compartilhamos, e nós não devemos reter aquilo que é bom, nós devemos compartilhar, porque o Senhor se agrada disso, que nós não venhamos apenas ser cheios, mas que nós também venhamos transbordar da tua palavra, transbordar do seu amor, da sua presença. Então eu deixo aqui esse convite para você compartilhar esse canal com um amigo, com uma amiga, com alguém que você sente que precisa. Amém? Irmãos, o nosso devocional de hoje está no livro de Gênesis. Te convido a pegar a sua Bíblia e ler juntamente comigo. Em Gênesis 15, que está escrito assim: Então levou fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Irmãos, esse capítulo está falando sobre a vida de Abraão, que foi um homem que foi muito usado por Deus. Deus prometeu coisas grandes para Abraão e ele tinha tudo para não acreditar. Imagina você na sua terra, na sua casa, você escuta uma voz que você nunca ouviu, era Deus falando com ele, e falou para ele sair da sua casa, da sua parentela, e ele deixou tudo. Olha que fé que Abraão teve. Às vezes o Senhor nos dá o direcionamento: filha, filho, deixa isso, não é isso que eu tenho para você. E às vezes nós ficamos pedindo confirmação ao Senhor. Às vezes nós negamos o nosso coração e não queremos aceitar aquilo que o Senhor nos disse. Mas olhando aqui para Abraão, eu entendo que nós devemos ter uma atitude de fé diante da presença de Deus. E o que Deus nos manda fazer, nós não devemos questionar, mas nós devemos sim obedecer. E Abraão ele já estava ali de idade avançada quando o Senhor apareceu para ele. E Deus fez promessas lindas. E o Senhor fez 3 promessas para Abraão. E foi que Deus prometeu para ele ter muitos descendentes.
prometeu para ele também uma terra para morar e uma bênção, que ele seria uma bênção para todos os povos. Olha que promessas lindas que Deus fez para Abraão. E hoje, quando nós lemos a Bíblia, nós achamos isso tão lindo e às vezes parece até fácil para nós acreditar. Porém, Abraão, ele teve que acreditar naquilo que os seus olhos não estavam vendo. Ele estava tendo fé naquilo que ele não conseguia ver com os seus olhos normais, né, com a sua visão natural. Ele não conseguia enxergar aquilo que Deus queria fazer para ele. Por que ele não enxergava? Por que ele não tinha a dimensão do que Deus faria na vida dele? Porque as suas circunstâncias não diziam isso. E às vezes o Senhor, ele aparece para nós e ele nos faz promessas. E nós achamos aquilo lindo, mas às vezes nós não acreditamos nas promessas do Senhor. Porque as promessas são algo muito grande. As promessas do Senhor, elas vão vir ao nosso encontro quando o nosso cenário ele parece improvável. O Senhor, ele nunca vai chegar e vai te fazer uma promessa quando o cenário ele está favorável. Mas o Senhor, ele vai te dar uma palavra para que você venha acreditar nele quando tudo parece impossível. Então, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma promessa e isso parece impossível, ainda que você esteja duvidando, alegre o seu coração, porque é vindo da parte de Deus. Porque quando Deus te promete algo, vai ser algo grandioso. Porque Deus não promete aquilo que nós podemos fazer com as nossas forças. Deus promete para nós aquilo que somente Ele é capaz de fazer. Para que o nosso coração não venha dizer: eu conquistei isso pela minha força, eu consegui isso pelo meu intelecto, eu consegui isso porque eu me comunico bem, eu consegui isso porque eu sou bom nisso, porque eu sou bom naquilo. Você irá olhar e vai dizer assim dentro de você, do seu interior vai surgir aquele pensamento: eu não tinha condição nenhuma de conseguir o que eu consegui. Mas quando Deus me prometeu, Ele cumpriu, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, porque Deus não é filho do homem para que minta e se arrependa. Então, irmão, talvez você está vivendo um processo agora difícil, mas Deus te deu uma palavra e eu te digo, caminhe sobre essa palavra. Ainda que o cenário pareça improvável, e folheando a Bíblia, entendendo, meditando na palavra do Senhor, Deus deu promessas para homens e mulheres, promessas lindas que não se cumpriram de forma rápida, mas foi um processo. E um deles é Abraão, como eu disse. Quando Abraão recebeu aquela promessa, ele já tinha idade avançada e além de ter a idade avançada, ainda sua mulher também já era idosa e ainda por cima ela era estéril, ou seja, é o impossível do impossível. Uma mulher ter um filho na sua velhice já é algo difícil e ainda tem que passar pela gravidez de risco, tem todo um processo, mas agora imagina Sara, que além de ter a idade avançada, ela ainda era estéril. Ou seja, somente Deus podia fazer aquilo que Ele prometeu para Abraão. Não tinha condição nenhuma de Abraão conseguir aquilo pela sua própria força. Mas quando Deus faz, Ele promete. Então Abraão ele teve que esperar durante 25 anos para o nascimento de Isaac. Irmãos, o que é você esperar 25 anos uma promessa ser cumprida? Abraão ele tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa. E Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos. Mas a promessa se cumpriu. José também, ele teve sonhos de grandeza quando ele era adolescente. E ali a sua trajetória incluiu ser vendido como escravo. Ele passou por um processo difícil. E ele teve que esperar durante 13 anos até se tornar o governador do Egito aos seus 30 anos de idade. Moisés também, ele foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, mas ele teve que viver 40 anos no deserto até ele retornar, na verdade, para o Egito e cumprir a sua missão. Davi também, ele foi ungido como rei de Israel pelo profeta Samuel quando ele era ainda um jovem menino, mas ele teve que esperar cerca de 15 anos para se tornar rei de Israel. E durante esse tempo ele teve que enfrentar perseguição, desafio,
e teve que ser perseguida até mesmo pelo próprio rei Saul. E o povo de Israel também. Eles viveram 430 anos no Egito, sendo escravos, boa parte desse tempo sendo escravos, antes que eles fossem libertados através da vida do libertador Moisés. Esses são alguns exemplos, irmãos, de homens da Bíblia que receberam uma promessa do Senhor, mas elas não foram realizadas, elas não foram cumpridas de forma rápida. Eles tiveram que passar por um processo. E Deus me traz aqui hoje para dizer para você que Ele te prometeu algo e você deve confiar naquilo que Ele te prometeu. Porque o cenário, ele pode sim ser improvável, mas o seu Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. Então você deve apenas esperar o tempo do Senhor, fazer aquilo que te compete a fazer, mas entregar nas mãos do Senhor, porque Ele vai cumprir tudo. E através da vida de Abraão, nós também aprendemos algo importante, porque eles tentaram ali fazer com as suas próprias mãos algo que Deus tinha prometido para eles. E através disso eles tiveram um filho Ismael, e hoje nós vemos aí o que tem acontecido através disso, através das guerras que tem ali contra Israel, contra alguns povos muçulmanos, alguns descendentes de Ismael. E isso nos faz, isso é importante para nós refletir, que quando Deus nos promete algo, nós não podemos tentar dar do nosso jeito. Nós devemos deixar Deus tomar conta de tudo e entregar somente na mão dele, porque o tempo dele vai se cumprir. Nós temos que esperar com paciência no Senhor, esperar com paciência, orar ao Senhor, porque nós não somos perfeitos. Eu acredito que Abraão, em alguns momentos, ele duvidou no seu coração. Sara chegou a rir quando Deus fez essa promessa, porque nós somos falhos. Eu não quero dizer aqui como alguém perfeita, que quando Deus promete, a gente se lança na confiança, a gente se lança na fé, mas o importante é que ainda que o nosso coração duvide, a nossa boca não venha murmurar, mas pedir ao Senhor para nos dar a paz dele, que nós venhamos pedir ao Senhor para nos fazer acreditar naquilo que Ele nos prometeu e pedir ao Senhor ajuda e direcionamento, porque Ele está pronto a nos ajudar quando nós pedimos o seu auxílio. E essa é a palavra que Deus tem para você hoje, que o Senhor venha ministrar o seu coração e que você venha manter a sua fé firme no Senhor. Que ainda que você não esteja enxergando com seus olhos naturais, tenha certeza que Deus está agindo naquilo que você não consegue ver no mundo espiritual. Tudo está se movimentando e tudo está no tempo certo, porque Deus nunca atrasa, Deus nunca erra. Se não aconteceu é porque ainda tem algo para Deus te forjar, algo a Deus te ensinar e algo Deus a te preparar. Mas mantenha a sua fé no Senhor, porque Ele irá cumprir aquilo que Ele te prometeu. Amém? Nós vamos estar orando agora, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos ajudar, porque nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós pecamos e todos nós carecemos da presença do Senhor. Então eu te convido a estar orando comigo nesse momento e vamos nos conectar na presença de Deus, porque Ele sim pode fazer aquilo que nós não podemos fazer com a nossa própria força. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada pelas Tuas promessas para as nossas vidas, Senhor, porque nós não merecemos nada, nós não temos nada para Te oferecer, Senhor, mas eu Te agradeço, porque o Senhor nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, o Senhor nos levanta quando nós estamos caídos, o Senhor renova a nossa fé quando nós estamos fracos, Senhor. Por isso eu te peço nesse momento que o Senhor venha, Pai, colocar fé no nosso coração para que nós venhamos confiar naquilo que o Senhor já preparou para nós. Que nós não venhamos duvidar, Senhor, no nosso coração daquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Que nós venhamos nos submeter ao tempo do Senhor, sabendo que o Teu tempo, Senhor, Ele é perfeito, sabendo que a Tua vontade, Pai, é melhor do que a nossa, sabendo que os Teus planos são mais elevados que os nossos, Senhor.
Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, que o Senhor venha derramar sobre nós a tua unção, a tua paz, a tua presença, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, curar aquele que está enfermo, que o Senhor venha libertar, Pai, aquele que está cativo, que o Senhor venha, Deus, abençoar, meu Pai, cada pessoa desse devocional, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa mensagem, que o Senhor, Pai, venha ao encontro dessa pessoa, porque, Senhor, eu não tenho poder, Pai, de estar com ela, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Por isso eu oro que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, caminhar, Pai, conosco a cada dia, Pai, porque nós precisamos e necessitamos da tua presença, em nome de Jesus. Irmão, que você ore com fé ao Senhor e que Deus ele venha te abençoar de uma forma poderosa e que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.